agradeço para apresentar o preletor dessa manhã, Bruno Samed, vem para cá. O Bruno é um amigo mais chegado que irmão. Uma alegria, Bruno, ter você aqui hoje. Naquilo que Deus te deu para você compartilhar conosco, nos ensinar, dividir com a gente aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Que alegria, viu, meu irmão? Deixa eu entregar aqui para a Andresa aqui os pertences. Olha, é a primeira vez que tem água gelada aqui, viu? E foi ela que trouxe. Consegue me ouvir, pessoal? Consegue bem, hein? Primeira vez que estou usando esse microfone aqui. Queridos, então, vamos estender nossas mãos, vamos pedir que o Senhor realmente faça do Bruno um canal aqui essa manhã e nos abençoe. Paizinho querido, nós te agradecemos por esse tempo, te agradeço, ó Deus, pelo coração do Bruno, por tudo aquilo que o Senhor compartilhou com ele, Deus. Que o Senhor derrame sobre ele a tranquilidade, a serenidade, ó Deus, e que o Senhor faça o nosso coração aqui, ó Deus, aberto a ouvir a Tua voz, ó Pai, a aprender do Senhor através do Bruno nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque estamos em família e o nosso coração, ó Deus, quer mais de Ti nessa manhã. Abençoe, ó Deus, cada vida aqui e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique em paz, uma palavra. Amém, benção. Isso aqui você vai desligar? Se não funcionar, eu pego aqui. Pessoal, consegue me ouvir bem aí? Graças a Deus, tudo bem? Amém. Bem, pessoal, eu fiquei com a missão aqui de passar uma palavra para vocês, né, compartilhar algo. Os pastores estão lá em Caldas Novas e fizeram o convite para eu compartilhar algo para vocês. E diante de tudo que a gente tem vivido, né, como casa, principalmente nos meus últimos meses, quando Jesus pede para a gente falar, a gente não pode negar em falar desse amor, né? Eu costumo dizer que eu tenho muitas turmas de amigos, sabe, meus amigos? Eu tenho a turma lá dos meus vizinhos, a gente toma sauna juntos. Eu tenho a turma do futebol lá no Parkway, que é terça e quinta. Tenho a turma do tênis. Graças a Deus, Deus tem me dado muitos amigos. E todas as vezes que eu estou com eles, né, eu tenho a turma aqui do Homem ao Máximo, tenho a turma do Avancemos. Graças a Deus, Deus tem me dado muitas amizades. E toda vez que eu estou com eles, eles falam assim: Bruno, como é que é esse seu jeito aí? Você é crente? Como é que funciona isso aí? Aí eu falei assim: gente, eu sou crente, mas eu acho esse rótulo muito taxativo. Na verdade, eu sou um apaixonado em Jesus. Eu sou um apaixonado em Jesus, esse amor que transborda, esse amor que nos impulsiona. E eu não consigo viver sem esse amor, né? E a gente vai dividindo isso com as pessoas, a nossa casa, a nossa família. Eu sou o Bruno, para quem não me conhece, sou casado com a Andresa, tenho a Helena de filha, o Mateus. Nós participamos aqui dessa comunidade. Nós estamos à frente do Homem ao Máximo, né, Marcel? Estamos juntos no Homem ao Máximo. A Andresa também com os ministérios de Mulher Única, Experiência do Lar. Graças a Deus, a nossa casa tem experimentado desse amor, né? E hoje eu vim falar aqui algo simples, muito simples, mas que é muito relevante, é algo essencial. E às vezes a gente procura, durante a semana, né, nos livros, na internet, principalmente hoje, que tem muito coach, tudo, a gente procura palavras difíceis, assim, palavras inspiradoras e espetaculares. Mas hoje eu vim falar uma coisa muito simples e essencial. Eu vim falar do encontro com Jesus, né? Todos aqui, eu tenho certeza que já teve um encontro com Jesus. Quem ainda não teve, Deus está preparando esse encontro. Eu tive um encontro com Jesus, eu tinha 16 anos de idade. Até então, eu vivia da fé dos meus pais. Eu fui criado na igreja, nasci na igreja. Desde os meus 2 anos de idade, eu já lembro, 3 anos de idade, eu já lembro eu correndo pela igreja. E até então, eu era movido pela fé dos meus pais.
Mas com 16 anos eu tive um encontro com Jesus, né? E esse encontro foi muito forte na minha vida. Eu fui diagnosticado com toxoplasmose e eu cheguei da escola assim, eu já falei isso, vou falar mais uma vez, eu já cheguei da escola e não vi nada. E a gente foi para o médico e lá eu fui diagnosticado com toxoplasmose. Eu perdi a minha visão durante 3 meses, eu fiquei sem ver nada. E naquele dia eu tive um encontro com Jesus, naquele processo eu tive um encontro com Jesus. Deus foi inundando meu coração de paz, de alívio, de alegria, e aquilo ali foi um marco na minha vida. Então, às vezes, a gente ora para os nossos filhos, para eles terem uma boa esposa, para eles terem um bom marido, né? A gente ora para eles terem uma profissão bacana, a gente ora por eles, e é válido orar por eles, a gente tem que orar por eles mesmo. Mas a oração que eu faço nessa manhã e que a gente tem que fazer direto para os nossos filhos é para que eles tenham um encontro próprio com Jesus, caminhar na fé deles. E eu estou vendo ali as vozes daquelas crianças ali, nossos filhos, eu creio que eles terão um encontro com Jesus próprio, um encontro único, e que eles vão andar com a fé deles. Amém, meus irmãos? Então, eu vou falar aqui de alguns encontros com Jesus que falou naquela época, falou muito, né, naquela época, com aquele pessoal da época e que fala com a gente até hoje. João 4, não precisa abrir sua Bíblia, eu vou ler aqui e a gente vai conversar junto. Uma mulher samaritana veio tirar água do poço e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos não estavam lá, né? Os discípulos não tinham saído e Jesus teve um encontro com essa mulher. Me dê um pouco de água. O Senhor é judeu e eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água? Ele disse isso porque os judeus ali não se davam bem com o pessoal samaritano, mas mesmo assim Jesus foi lá e pediu água para aquela mulher. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e eu lhe daria a água da vida. Ela respondeu: o senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó, a mulher falando ainda, nos tempos nos deu esse poço. Ele e os filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe dou nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe dou se tornará uma fonte de água e dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê essa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Esse texto, pessoal, eu gosto muito, é o encontro que Jesus teve, e esse encontro fala muito comigo, né? Ele fala muito comigo porque aquela mulher, pelo que a gente conhece da história, ela tinha 5 maridos. Foi uma mulher que tentou talvez a vida toda ter uma história com uma pessoa e não dava, aí teria outra história com outra pessoa e não dava. Então, uma mulher frustrante, uma mulher que frustrou muito na vida. E ela, num semblante ali cansada, ela foi ali, todo dia, né, ela tinha que pegar essa água no poço, e ela encontra com a água da vida que ela dali para frente ela nunca mais teria sede, né? Então, quando ela encontra com Jesus, ali é um marco na vida dela, né? E às vezes, trazendo isso para os dias de hoje, quantas pessoas a gente conhece, né? Eu tenho muito tempo de igreja, já vivi muita coisa, vi muitos exemplos de vida. Quantas pessoas a gente vê que corre atrás, tenta alguma coisa e se frustra, né? Quantas pessoas a gente vê correndo atrás de algo, fala assim: meu Deus do céu, será que quando eu conseguir isso, será que eu vou ser feliz? Aí a pessoa vai lá, consegue, e depois vê aquele vazio.
né? Quantas pessoas? E a gente olha na perspectiva de um copo, né? Quando eu olho para esse texto aqui, eu olho na perspectiva de um copo. Está sempre faltando alguma coisa. No mundo de hoje, está sempre faltando alguma coisa. Como a nossa família tem nos visto? Será que nossa família, nossa esposa, tem visto essa fonte brotar no nosso coração? Deus quer que sejamos uma fonte transbordante. Jesus é a fonte de alegria, fonte de esperança, fonte de propósito, fonte de sabedoria, fonte de alívio na tribulação. Sabe, pessoal, a gente tem que orar para Deus nos dar acesso cada vez mais a essa fonte. Esses dias eu estava lá em casa, no pequeno grupo, e foi uma bênção, a gente recebeu lá os nossos amigos, e eu recebi lá o meu amigo Alisson, os filhos deles estão aqui, o filho do Alisson. O Alisson, como a gente conhece, ele está passando por um momento muito desafiador na vida dele, né? E ali, conversando com aquele homem ali, eu vi uma fonte de alívio no coração dele. Uma fonte que só Jesus dá para atravessar nesse momento. Eu vi uma fonte de alívio, de alegria, essa fonte que a gente tem que buscar todos os dias. Amém, meus irmãos? Eu tenho experimentado dessa fonte lá em casa, graças a Deus. Lá em casa a gente está transbordando. Esses dias lá em casa eu falei assim: amor, não tem nada para a gente fazer essa noite não, porque a gente está recebendo tanta gente, orando por tanta gente, a gente está tão assim animado. Eu falei assim, não. Aí o que eu fiz? Fui lá e chamei o pessoal, os adolescentes, eles foram lá em casa e a gente jogou FIFA ali e teve um momento maravilhoso. Pessoal, eu não me canso de fazer a obra de Deus, de transbordar essa fonte. Amém, meus irmãos? Um segundo encontro que fala muito comigo também está lá em Marcos, é do cego Bartimeu. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando por ali, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes, pessoal, eu falo isso na minha vida agora, passando por um momento que eu passei, e estou passando ainda. Que eu não via nada quando eu descobri do meu diagnóstico. A mesma sensação que eu tive lá atrás, quando eu fiquei com toxoplasmose, veio à tona, e embaçou a minha vista, a minha visão, tipo nervosismo. Eu fiz essa oração: Davi, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem alguns momentos na nossa vida que realmente a gente tem que gritar e clamar a Jesus. A visão some, a gente não tem nada ali para fazer, e a gente tem que gritar e clamar: Jesus, tem misericórdia de mim. E sabe o que esse cego fez? Então Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa fora de um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. Essa capa de Bartimeu, nos tempos romanos, significava um selo que o Estado dava para aquelas pessoas que mendigavam. Então,
aquele rapaz com aquela capa, estava escrito na testa dele: eu sou mendigo. A única coisa que eu tenho é essa capa. E a única coisa que eu faço é pedir esmola. Aquela capa, ela fala muito nesse texto. Então, assim, a única coisa que aquele cego tinha era aquela capa. Era aquela capa que falava que ele podia pedir esmola. E sabe o que ele fez quando ele viu Jesus? Ele soltou essa capa. Ou seja, a única fonte de renda que ele tinha era aquela capa. Por quê? Porque aquela capa daria para ele cobrar esmola. E quando ele viu Jesus, o que ele fez? Eu preciso ter um encontro com Jesus. O que eu tenho que fazer? Ele soltou aquela capa. Antes de ser curado, ele teve a fé de soltar a capa antes de Jesus fazer o milagre na vida dele. E refletindo, quais são as nossas capas? Né? Às vezes a gente quer que Jesus nos abençoe, né? Quer que Jesus melhore o nosso trabalho, melhore a nossa fonte de renda, né? Quer que a nossa vida seja mais organizada, quer que Jesus faça um milagre na nossa vida. Mas quais são as nossas capas que a gente não quer deixar? Né? Para a gente ter um encontro com Jesus, a gente tem que abandonar as nossas capas. A gente tem que abandonar a nossa miserabilidade. Amém, meus irmãos? Então, às vezes, você chegou aqui, eu estava conversando no Café com Deus, e a gente vai reunindo pedras, né? A gente vai deixando as pedras na nossa mochila, e essas pedras têm impedido de alcançar o que Deus quer para nós. Então, às vezes, está na hora da gente deixar a nossa capa e ir ao encontro de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu não sei qual que é a capa que a gente tem nos impedido de caminhar e prosseguir. Às vezes pode ser algumas práticas erradas que a gente faz quando ninguém está nos vendo. Isso impede da gente ter um encontro real com Jesus. Às vezes pode ser a nossa preocupação com o futuro, a nossa ansiedade. Isso impede da gente ter um encontro com Jesus. As nossas carências, os nossos medos. Às vezes, aquele grupo do WhatsApp que, principalmente para os homens, que está ali, o pessoal está conversando, o pessoal está mandando coisas ali há coisas divertidas e tudo, e aquele grupo, uma pequena vírgulazinha, está atrapalhando a gente de avançar. Então, quais são as nossas capas? Eu creio que hoje, nessa manhã, é o dia da gente deixar essas capas de lado, abandonar essas capas e ir ao encontro de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus quer limpar tudo que nos impede de avançar. Tudo que impede de nos avançar, Deus quer nos limpar. Quando eu tive esse diagnóstico, eu recebi uma palavra que está no meu coração até hoje, falou assim: Bruno, tudo que era seu medo veio à tona agora, e tudo que era seu medo, que te prendia, que te impedia de avançar, você está deixando aqui agora, para Deus fazer a obra na sua vida. Então, o que impede a gente de avançar, né, de ter esse encontro com Jesus? Quais são as nossas capas? E um terceiro encontro que mexe muito comigo também é o encontro de Pedro com Jesus, os últimos encontros que ele teve com Jesus. E depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, né, todos sabem, né, que Jesus Pedro negou Jesus 3 vezes, e depois eles tiveram um novo encontro, né, esse encontro transformou muito também a vida de Pedro, e Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse:
cuida dos meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas, cuida dos seus irmãos. E disse-lhe, perguntou mais uma vez, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, seja pastor das minhas ovelhas, mais uma vez, cuide das minhas ovelhas. E pela terceira vez perguntou a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque ele perguntou pela terceira vez se era seu amigo, e respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo de mim. Então Jesus mais uma vez lhe disse, cuida das minhas ovelhas. Irmãos, esse é mais um encontro que fala muito comigo. Então a gente já viu aqui hoje que encontrar com Jesus é ter acesso a uma fonte inesgotável de paz, de alegria, né? Encontrar com Jesus é ter acesso a essa fonte que nos impede de todo ressentimento, né? Às vezes, lá no nosso relacionamento mesmo, eu e a Andresa, às vezes ela nervosa comigo e às vezes eu nervoso com ela, né? Em algumas situações, mas graças a Deus, Deus nunca deixou os dois ficar nervosos na mesma hora, e um lembra para o outro dessa fonte. Então, às vezes, ela ali comigo, eu falei assim, olha, eu não posso passar para ela nesse momento, a fonte que talvez está com ela agora, que é temporal. Eu tenho que passar para ela a fonte que é eterna, de calma. E ela comigo, um vai ajudando o outro ali. Então, essa fonte nos ajuda nos nossos relacionamentos, né? Ela nos dá esperança, propósito, sabedoria. Outra coisa que a gente viu aqui também, nesse segundo encontro, que Deus teve com Bartimeu, é que a gente tem que abandonar aquilo que nos prende, as mentiras, né? As práticas erradas, as mentiras, a preocupação, as carências, os medos. Às vezes a gente fala assim com Deus, Deus, me abençoa, mas deixa só esse negocinho aqui de lado, aqui, ó, não mexe nisso aqui não. Talvez num relacionamento, né? Que às vezes a gente está ali, não mexe nisso aqui não, deixa, me abençoa, mas não mexe nisso aqui não, porque isso aqui eu tenho controle. E Deus não quer isso. Deus, para dar uma vida plena, Ele quer que a gente sacuda a árvore e deixe cair tudo que tem que cair. Quem aqui está preparado para ter essa oração com Deus? É uma oração difícil e desafiadora. Eu já fiz. Eu falei assim, Deus, tudo que tiver na minha vida, que às vezes eu gosto, é para o meu prazer, mas que está me fazendo mal, sacuda essa árvore. E Deus deixa cair tudo que Ele não quer para ficar o que Ele quer. Amém, Jesus? Amém, pessoal? Mas o mais importante, pessoal, desses encontros, é esse terceiro encontro aqui que Jesus teve com Pedro. Senhor, Tu sabes de tudo, Tu sabes que te amo. Então Jesus fala, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Pessoal, é impossível amar a Deus sem que a gente não cuide dos outros. É impossível falar, Deus, cuida da minha vida, faça a tua obra na sua vida, se a gente não está fazendo a obra na vida dos outros. Como tem sido as nossas relações? Como tem sido a relação com os nossos filhos? Será que realmente a gente está dando a vida pelos nossos filhos? A gente tem dado a vida pela nossa esposa? A gente tem dado a vida pelos nossos amigos? A Andresa me conheceu com 19 anos, né, meu amor? Daqui a pouco ela está com 31. Daqui a pouco ela viveu mais comigo do que sem eu.
Então nós somos responsáveis mesmo pela vida da pessoa. Daqui a pouco eu vou ser responsável pelo que ela é. Nós somos responsáveis pelo que nossos filhos são. Então é impossível amar a Deus sem dar a vida pelo outro, pelo irmão, pelo amigo. Eu sou muito curioso, né? Assim, quando aquele negócio do Titã, do submersível lá, que sumiu nas profundezas do Atlântico, aquilo ali me chamou muita atenção, aquele assunto, e eu fui pesquisar sobre aquele assunto, né? Falei, gente, aquele pessoal entrou dentro de um elevador para ir a 3.000 metros de profundidade para ver uma coisa do passado. Para esse deslocamento todo para chegar a 3.000 metros de profundidade para ver uma coisa que se afundou há muito tempo. Eles gastaram 700 quilômetros da costa até o navio e depois pegou um submersível para ir a 3.000 metros de altura. Um deslocamento muito grande. Muito grande. Mas sabe qual que é o deslocamento mais importante e o maior que Deus quer que a gente faça? É o deslocamento um de encontro ao outro. Como que a gente tem tratado aquelas pessoas que não nos trazem benefícios, né? Como que a gente tem tratado aquelas pessoas que não nos trazem vantagem, nos trazem benefícios? Esse é o deslocamento que a gente tem que fazer todos os dias, né? Preocupar com as pessoas, dar atenção, ser um canal de bênção, de transformação na vida das pessoas. E para finalizar, um encontro que me marca muito na Bíblia é aquele encontro que aquela mulher que ela jorrava sangue, ela teve com Jesus. Às vezes, está muito longe da gente ter um encontro com Jesus. São tantas coisas que impedem da gente ter esse encontro verdadeiro. São tantas coisas que impedem de Jesus fazer uma obra total na nossa vida. É tanto problema, é dívida, é relacionamento desfeito, é problema com os nossos filhos. São tantas coisas, muitos desafios, e às vezes a gente está tentando, e a gente não consegue ter esse encontro com Jesus, de tanto que é tanta coisa que embaça a nossa vista, e a gente quase não vê Jesus. Mas essa mulher, ela teve uma visão, e ela teve uma orientação que a gente pode ter aqui hoje nessa manhã. Se eu tocar nas vestes de Jesus, sairá poder e Ele vai me curar. Amém, meus irmãos? Às vezes você está vendo assim, na vida, eu já tentei de tudo, como essa mulher já tentou de tudo, eu já tentei resolver com a força do meu braço, eu já tentei buscar profissionais para tentar me ajudar, e é importante mesmo a gente buscar psicólogos, pessoas para nos orientar nesses momentos de ansiedade. Eu já tentei de tudo, mas é um vazio que eu sinto no meu coração. Mas eu falo para vocês, se apenas a gente tocar nas vestes de Jesus, Ele pode fazer algo sobrenatural. Amém? Um milagre instantâneo na nossa vida. E hoje, nessa manhã, eu oro para que lembremos dessas promessas. Amém? Desses encontros com Jesus. Jesus possa ser a nossa fonte, que a gente possa tirar nossa capa para ter um encontro real com Jesus, sem medo, que a gente possa, como Pedro, cuidar dos nossos irmãos, porque é cuidando dos nossos irmãos que Deus nos abençoa, e que possamos tocar nas vestes de Jesus, como essa mulher foi tocada. Amém? Quero orar pela igreja,
orar por essa semana e que possamos lembrar dessas promessas. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é conosco, o Senhor nos inspira. Nós não somos nada se não for o Senhor na nossa vida, ó Pai. Nós queremos beber dessa fonte, Senhor, dessa fonte que só o Senhor dá. Nós queremos, ó Pai, cuidar dos nossos irmãos, Senhor, como o Senhor nos ensinou a cuidar dos nossos irmãos, ó Pai. Porque é cuidando dos outros, ó Pai, que o Senhor nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Que nosso olhar não fique distante, Senhor, em relação ao outro, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que possamos não ficar frios, ó Pai, mas que possamos, Senhor, avançar sempre, Senhor, no Teu propósito. Que possamos, Senhor, cada vez mais ter um encontro contigo, Senhor. Que possamos, Senhor, entregar, Senhor, a nossa capa, Senhor. Deixar a nossa capa de lado, Senhor. Tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que nos impede de avançar, Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a tirar essa capa, Senhor. Porque muitas vezes nós não conseguimos, ó Pai. Por nós mesmos a gente não consegue. Mas o Senhor é capaz, Senhor, de tirar todas as nossas capas, Senhor, que impede de nos avançar, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, hoje, nessa manhã, Senhor, nós queremos tocar nas vestes de Jesus, ó Pai. Nós queremos tocar nas suas vestes, ó Pai. A gente já tentou muito, a gente já correu atrás de tanta coisa, Senhor. Às vezes a gente se encontra cansado, Senhor. Mas a única coisa que a gente tem agora para fazer, Senhor, é tocar nas suas vestes, ó Pai. Às vezes a multidão nos impede de tocar nas vestes de Jesus. Às vezes a gente é tanta coisa, é tanto obstáculo para chegar perto de Jesus, é tanta coisa que nos afasta de Jesus, são tantos problemas, tantos desafios, mas a gente quer chegar, Senhor, nas suas vestes, Senhor, e tocar nas suas vestes, Senhor, porque apenas um toque, o Senhor pode fazer um milagre nas nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nós queremos viver essa palavra, Senhor, que enche o nosso coração, que enche o nosso coração de esperança, que enche o nosso coração de consolo, ó Pai. Às vezes, meu Pai, às vezes a gente perdeu acesso a essa fonte que nos dá alívio, que nos dá consolo. Às vezes a gente tem buscado em outras fontes, ó Pai, mas a gente quer lembrar nessa manhã, Senhor, que a única fonte é o Senhor, ó Pai. Oh, meu Pai, cuida das nossas vidas, ó Pai. Cuida de cada casamento aqui, Senhor. Cuida de cada filho, Senhor. Que possamos ter acesso, Senhor, ao que o Senhor quer nos dar, Senhor. E o Senhor nos promete, Senhor, vida plena, Senhor. Vida com Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus. Que possamos, Senhor, ir sempre ao encontro do outro, ó Pai. Em nome de Jesus. Às vezes a gente se encontra cansados, ó Pai. Às vezes a gente não quer encontrar ninguém, não quer conversar com ninguém, não quer receber ninguém. Mas nos dá um renovo novo, ó Pai, em nome de Jesus, porque é no meio da comunhão que Deus ordena a bênção, ó Pai. E o Senhor nos pede, Senhor, para a gente andar juntos, andar em comunhão. Essa é a palavra, Senhor. Essa é a palavra que tem que estar inculcada no nosso coração, Senhor, no meio da comunhão que Deus ordena a bênção, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu quero, Deus, eu senti no coração aqui, quero chamar o Gilvan. Algo que impede a gente de avançar. Qual que é a nossa capa que a gente quer deixar hoje, aqui nessa manhã? Eu ouvi uma pregação esses dias e falou muito comigo, quando um cara falou assim que a relação que Deus tem com a gente é uma relação de pai e filho. E às vezes o filho é pequeno
e tudo que ele tem é um brinquedo que ele mais gosta. E Deus fala e é um carrinho, vamos imaginar um carrinho, e Deus fala assim, me dá esse brinquedo, entrega para mim esse brinquedo, e vamos andar no meu carro, para a gente ver outras coisas, para você ver a grandeza que é o mundo. Talvez a gente está se apoiado a esse brinquedo, e a gente não quer entregar ele de jeito nenhum, mas hoje Deus pede para a gente entregar. Talvez o que você tem na mão está te impedindo de avançar. Então fala assim, Deus, eu te entrego, porque muitas coisas o Senhor pode fazer por mim. Esses dias eu estava conversando com um amigo, e ele estava mudando de segmento, mudando de empresa, ele estava mudando de trabalho, e ele foi, e assim, a gente fica ansioso mesmo, porque quando a gente tem a nossa vida organizada, tem o nosso sustento, a gente se apega àquela fonte. Nesse caso é uma fonte de renda. E naquele dia, ele estava entregando aquela fonte, ele estava mudando de função. E eu falei para ele assim, olha, entrega para Deus, porque às vezes você pensa que é aquela fonte que te dá satisfação, mas entrega para Deus, que Deus vai te dar muito mais. E às vezes a gente tem que entregar mesmo, viu, meus amigos? Não só coisas ruins que impedem da gente de avançar, não só os pecados, os medos, as ansiedades, mas às vezes a gente está tão focado naquilo que a gente pensa que é a nossa fonte verdadeira, que a gente não quer entregar para Deus. E Ele quer nos dar a fonte que é inesgotável. Amém, meus irmãos? Nossa fonte não está no nosso trabalho, nos nossos recursos que a gente recebe todos os dias. Nossa fonte não está no nosso relacionamento com a nossa esposa ou com o nosso namorado. A nossa fonte está em Jesus. E a partir dessa fonte, todas as outras Ele acrescentará. Amém, meus irmãos? Então, eu quero orar. Quem aqui quer entregar nessa manhã para Deus algo que te prende, algo que te impede de avançar? Pode ser um medo, pode ser uma ansiedade, pode ser algo que você quer abandonar, mas você não dá conta de abandonar. Você quer entregar para Deus e às vezes você não quer entregar para Deus, você está naquela dúvida. Mas quem aqui quer entregar para Deus hoje tudo que impede de te avançar? Um ato de fé. Vem até aqui à frente. Vem até aqui à frente. Vem cá, Gilvan, vamos orar aqui por essas pessoas. Levante. Talvez hoje é a oportunidade. Talvez hoje é o momento da gente tocar nas vestes de Jesus e Ele fazer uma mudança completa na nossa vida. Amém? Oi. Queria chamar aqui os líderes aqui do Homem ao Máximo, Gustavo, para orar pelas pessoas aqui. Marcelo. Amém. Bênção. Queridos, como é transformador um encontro com Jesus. Como é marcante e o rumo da nossa história é mudado. Mas o encontro com Jesus, ele depende do nosso passo. Porque não é Jesus que está perdido, somos nós que estivemos perdidos e Ele nos encontrou. Então eu quero, nesse entendimento hoje, colocar o nosso coração diante de Cristo, que nós precisamos ter a nossa mente transformada. Talvez nós vamos ter que mudar a estrada da nossa vida, mas é na convicção que é o melhor caminho que Jesus preparou para nós. Esses dias eu estava compartilhando com o Bruno, nós estamos tentando aí uma trajetória para uma meia maratona, e eu falei para ele, Bruno, toda vez que eu estou correndo, Deus me dá uma palavra, porque eu fico contemplando o lago, eu fico contemplando a natureza,
tentando disfarçar o meu cansaço e a minha vontade tremenda de parar. E aí nessas duas últimas vezes, eu tive duas experiências. E na primeira, o Senhor me levou a memória, a trajetória de Cristo até o Calvário. E aí é o encontro agora de Cristo com a cruz. E quando Deus me levou a pensar nisso, eu começo a refletir desde o pré-treino de Cristo para essa caminhada. Ele estava angustiado a ponto de suar sangue. Ele pediu ajuda aos amigos, os amigos dormiram. Ele foi traído por um amigo. Ele foi julgado injustamente, mas ele tinha a certeza do sim para aquela caminhada. Amém. E durante a própria caminhada em si, quando a Bíblia fala que ele vai ao encontro da cruz, ele já está dilacerado, já está humilhado, o corpo já vítima de tanta agressão. Um amigo ajuda ele a carregar a cruz. Um pedaço de pau de mais ou menos 18 quilos. Ao sair da cidade, mais ou menos 300 metros, ele teria que carregar aquilo subindo o Calvário. Ele tinha certeza daquele trajeto. Mas nesse momento, lá no passado, um amigo que ele fez o ajudou. Então, na nossa caminhada, nos nossos encontros com Jesus, a gente não pode estar só. A gente tem que ter a convicção de que nós somos chamados para sermos Cristo na vida do outro. Amém. E o nosso propósito é servir um à vida do outro, representando Cristo. E a nossa vocação é exercer o talento que Deus nos deu. Então é nessa convicção, queridos, que eu quero orar com você nessa manhã, que o Senhor nos dê oportunidade, Bruno, de termos encontro que transforme a nossa vida. Amém. Porque depois desse último testemunho seu, que você encontrou Cristo numa dificuldade, você já abençoou a vida de muitos. Amém. E a minha oração, Juvan, para essa manhã, é que realmente a gente entregue tudo a Deus. Toda a nossa vida, todos os nossos problemas, tudo que impede da gente avançar. Nessa manhã a gente está entregando tudo, a gente está despido e falando assim: Jesus, faça a obra que o Senhor quiser na minha vida, Senhor. Amém. Muda o rumo da minha vida. Amém. Em nome de Jesus. É nessa oração e nesse espírito que a gente quer orar. Pode orar aí. Amém. Senhor Deus, nós nos colocamos aqui diante de Ti, porque queremos, ó Deus, entregar a nossa vida ao Senhor mesmo, Pai. Faça a sua obra, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque nós sabemos, ó Deus, que o encontro com o Senhor é transformador. Mas, ó Deus, muitas vezes, ó Pai, a gente foge desse encontro porque sabemos que vamos ter algo tirado de nós. Às vezes, coisas que nos dê alegria, nos dê prazer transitório, mas coisas que nos tiram do nosso propósito. Pai, nessa manhã, ó Deus, o Teu corpo, a Tua igreja se posiciona, ó Deus, dizendo que publicamente, ó Deus, que eles querem um novo encontro com o Senhor, deixando para trás tudo aquilo, ó Deus, que não é do Senhor, que não faz parte dessa caminhada. Pai, eu quero Te pedir, ó Deus, cada vida que aqui está hoje, transforma, ó Deus, a vida deles. Retira toda a pedra, ó Deus, que tem tornado a mochila, ó Deus, da caminhada pesada. O Senhor já nos livrou de toda condenação. O Senhor já nos libertou, ó Deus, de todo o pecado. E agora eu Te peço, Senhor, uma unção nova. Que haja compromisso, ó Deus, de uma caminhada com o Senhor. Ó Pai, que haja alívio nas dores, ó Deus. Que todo o cansaço, ó Deus, possa ter ficado lá na cruz. Pai, que não haja esforço de nós por nós mesmos, mas pelo Senhor em nós. Porque assim, ó Deus, é revigorados em Ti, ó Deus, que vamos revelar a Tua face ao nosso irmão.
Pai, eu te peço, ó Deus, que o Senhor trabalhe o nosso pensamento, ó Deus. A segunda-feira é amanhã, Deus. Parece que é um dia tão difícil para tanta gente. Parece que o acordar da segunda-feira é tão cansativo, é tão desafiador. Deus, mas quando tem um propósito, ó Deus, que é do Senhor, o nosso coração arde na segunda-feira. Pai, que haja em nós, ó Deus, um despertar da segunda-feira, ó Deus, repleto da convicção, eu preciso trilhar essa corrida. Nos fortaleça, Senhor. Convictos, ó Pai, que não estamos sozinhos. Convictos, ó Pai, que o Senhor já nos deu a vitória. Mas também convictos, ó Deus, que nós não podemos agir por nós mesmos. Pai, eu te peço que o Senhor libere uma bênção nova sobre cada vida aqui. Meu Pai, em nome de Jesus. Trazendo consolo, trazendo alívio, trazendo cura, trazendo esperança, trazendo um fôlego novo. E que essas vidas aqui todas, ó Deus, possam testemunhar do teu cuidado, do encontro genuíno com o Senhor e da amizade que revela. Obrigado, Jesus, por essa manhã tão gostosa. Amém. Amém. Senhor. Jesus, Amém. obrigado, Senhor. Eu quero terminar, para vocês que vieram aqui na frente, para todos que estão sentados, com Jeremias 29. Porque eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de vida, de abundância, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Amém, meus irmãos? Deus tem um plano especial para a vida de vocês. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, aproveite esse cântico para você entregar a sua semana ao Senhor. Pois tuas bênçãos virão e me alcançarão. Bendito eu serei. Diga. Os meus celeiros transbordarão e todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor. É o verde, Samuel. E os céus se abrirão, o bom tesouro do meu Senhor, e tudo vai prosperar, onde eu tocar as minhas mãos. Eu já tirei, a minha alma anseia por tua presença, mas que a terra seca anseia pela chuva. Guardarei os teus mandamentos, pois pra mim são mais preciosos do que ouro, prata ou qualquer riqueza, pois tuas bênçãos virão e me alcançarão.
bendito eu serei. Os meus celeiros transbordarão e todos verão que sou chamado pelo nome do Senhor. E os céus se abrirão, o bom tesouro do meu Senhor, e tudo vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos. Amém, queridos. Vão em paz. Que a graça, o amor e a paz seja sobre todos nós e sobre toda a igreja do Senhor. Uma semana abençoada a todos. Pessoal, lembrando da rifa, quem ainda não comprou, fique à vontade para nos ajudar nesse propósito. Gustavo, rifa saldaterra.com. É isso. Contamos com vocês. Uma semana abençoada. Deus os abençoe. Vão em paz. Tá chorando.